eu acho que preserva os que saíram daqui, não os que ficaram, né? A gente tem outros artistas que saíram daqui, como a Hebe Camargo, mas, por exemplo, a Jacira, que fez uma carreira pedagógica ilustre também, né? Que ela passou a ser uma professora, então ela fez uma carreira pedagógica, mas ela teve toda uma história da arte lírica que pouco foi divulgada, essa história dela. Então, agora, penso que com esse documentário seu, muito vai ser resgatado e preservado. Até então, eu não tinha conhecimento, eu morei muitos anos fora daqui, de toda essa trajetória dela, porque não tinha isso divulgado, né? Isso não tinha sido divulgado. Mas eu acho que precisa Taubaté ter, ter mais atenção com os artistas, né? No caso, vamos falar dos artistas líricos que optaram por se manter aqui na cidade, por continuar aqui e não sair daqui. Eu saí para minha formação, para exercer minha carreira e retornei. Agora estou retornando já há alguns anos, já estou aqui de volta. Então, eu acho que Taubaté precisa de mais atenção com os artistas que deixaram as suas marcas aqui em Taubaté e que não saíram daqui e que se mantiveram aqui. Nascida em 8 de julho de 1928 na cidade de Taubaté, ela era filha de João Domingos Manara e de Maria Pires, a jovem Jacira Manara, que sempre demonstrou desde pequena um forte dom artístico para o canto. Esta vocação para o canto foi desde criança. Eu era bem criança mesmo, dos meus 8, 9, 10 anos de idade, por aí. Por incrível que pareça, vou contar uma coisa. Eu subia nas árvores para cantar. E a árvore, a mexeira da casa da minha avó, dava para os fundos, antigamente chamava-se ginásio, né? E as moças, as estudantes, na hora do intervalo, diziam, canta mais, canta mais. Eu me lembro que eu cantava muito nas árvores amapola. Foi assim que eu senti que eu tinha essa inclinação para o canto. Será sempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, like the oncoming tide, with one burning thought, will your arms... Para vocês terem uma ideia, em 1944, aos 16 anos, a Rádio Tupi, emissoras associadas,
criou o concurso A Mais Bela Voz de São Paulo. Centenas de candidatas de todo o estado de São Paulo se inscreveram e o concurso atingiu proporções gigantescas em todo o país. E a vencedora do concurso e dona da mais bela voz do estado de São Paulo foi a taubatiana Jacira Manara. A partir desse momento, a jovem Jacira Manara recebeu os adjetivos que invadiram os jornais da época: o Irapuru do Vale do Paraíba, a voz cristal de Taubaté, o rouxinol de Taubaté, e entrou para o elenco da Rádio Tupi de São Paulo, percorrendo assim todo o país e se apresentando a todo um público nacional. Para vocês terem uma ideia da importância desse concurso que ela venceu e o que representou na vida dessa jovem adolescente, Jacira Manara apresentou-se no Cassino de São Vicente, no Grande Hotel Campos do Jordão, Cassino Guarujá, Palace Cassino, Cassino da Urca, Quitandinha, isso tudo no Rio de Janeiro, e o Pampulha, sendo sempre um sucesso em todas as suas performances artísticas. Em Taubaté, foi contratada pela radiodifusora daqui da nossa cidade, a ZYA8, e fez diversas apresentações no Taubaté Country Club, no Teatro Politeama e nos salões e eventos da CTI, da Companhia Taubaté Industrial, e sempre com um brilho ímpar, atingindo um público fantástico, né? Uma centena de pessoas que iam lá somente para aplaudir a nossa Uirapuru do Vale do Paraíba. There's something in the wind, something that the stars planned centuries ago. A funny little bird just sent word from the treetops that you will be tops in my heart. When do we start? Kiss me and hold me. There's something in the wind. To play a request for the gang down at Joe. Then for Gwen, Brenda, there's a blue number plate. And for Mac and Jack, Schubert's Serenade. Deep you see gives a lady named Lucy her kicks. And 3 lonely chicks want something sweet with a beat, while crooners croon and swooners swoon. The turntable goes round and round and round, round and round and round. And Bill kisses Mabel while the platter on the table goes spinning round and round. Eu sempre me lembro que o que pontificou, né, na juventude dela foi exatamente essa fase da música, né, que ela era apaixonada por música. E desde cedo, desde criança, ela começou a estudar música e a praticar o canto. Tinha um maestro, um maestro italiano chamado Raul Pizzaroni, que é o autor daquela música que eu lhe passei agora há pouco. E ele morava a 4 casas da nossa casa, distante de 4 casas.
Eu vivia sempre lá também, eu ia acompanhar a Jacira os ensaios dela lá. E ela, em pouco tempo, ela se tornou uma pessoa conhecida pela qualidade da voz dela. Eu já tinha começado a estudar um pouco de canto com o maestro Raul Sarão. Ele se interessou pelo concurso e nós começamos a fazer um preparo diariamente de vocalização para que pudéssemos entrar no concurso, fazer primeiro uma seleção na cidade, da qual eu consegui vencer, e depois para a candidata de São José dos Campos, que também estão aqui para essa região, por Taubaté, por essa região aqui, que fui escolhida para representar Taubaté nesse concurso da mais bela voz do estado de São Paulo, que foi assim patrocinado pelos diários associados e pelo Moinho Santista. E foi uma glória para Taubaté, né? Realmente ela deu um brilho ainda maior para a nossa cidade. Modéstia à parte. Mas eu me lembro até hoje que quando ela venceu o concurso, ela voltou de trem pela estrada de ferro central do Brasil e a população quase toda da cidade foi recebê-la lá na estação. Uma verdadeira apoteose. Ela estava com 16 anos, né? Eu tinha 9 anos, foi lá. Is very still once more. So I rush to your side like the oncoming tide. Foi elogiada pelo poeta Menotti Del Picchia e pela soprano Violeta Coelho Neto por sua voz e domínio de palco. Jacira Manara transformou-se logo em uma celebridade nacional e em pouco tempo levou o nome de Taubaté por todo o Brasil, sendo considerada nada mais, nada menos do que a Diana Durbin brasileira. Quem foi Diana Durbin? Diana Durbin foi uma atriz e cantora norte-americana, um dos maiores sucessos do cinema mundial nos anos 40. Uma jovem adolescente que regulava de idade com a nossa Jacira Manara. E por timbre de voz muito parecido entre elas, entre Jacira e Diana Durbin, que lhe valeu esse apelido, né, de ser considerada a Diana Durbin brasileira. Uma notável comparação de uma grande artista norte-americana com a nossa cantora taubatiana, né, que tinham o mesmo gênero, né, esse gênero lírico, o qual Jacira apresentava e Diana Durbin nos filmes também. O compositor brasileiro Lamartine Babo escreveu uma letra de música em homenagem a Jacira na década de 40, além da valsa Boneca de Biscuit, com letra do Contalemessa e música de Pisaoni, dedicada a ela e que foi um sucesso máximo na Radiodifusora de São Paulo. Por várias vezes ela cantou ali no então Cine Politeama, que é hoje o Metrópole. O Metrópole, isso. E ela se exibiu várias vezes ali. E sempre lotava, né? Ela tinha muito sucesso, assim. Eu não conhecia na época, depois fiquei conhecendo toda a história dela, né? Ela começou a cantar muito jovenzinha, adolescente, e teve que deixar para ser professora, né? Isso para mim, quer dizer, uma pena que ela não fez uma carreira, mas sorte minha que a encontrei na escola primária, né? Eu acho que essa semente ficou em mim, no meu inconsciente, né? E me tornei, e sempre tive esse gosto pelo canto, pela música, e depois de muito tempo, né, já adulta, segui os estudos e a minha trajetória lírica, né, que eu tenho. Mas, infelizmente, nós temos que lembrar que na época, nos anos 40, existia um forte preconceito familiar de ter uma artista, uma cantora dentro de casa, né?
Por isso que aos 19 anos, Jacira Manara, mesmo sendo um sucesso nacional, ela foi pressionada pelo seu pai a abandonar a carreira artística. E isso ela tinha 19 anos. Depois dessa glória toda, ela não pôde continuar, porque o meu pai tinha uma certa exigência que ele não gostava de não seguir essa carreira. E então ela se dedicou daí aos estudos, né? Se formou professora primária, né? Foi professora dos meus 2 filhos, professora de quase toda a infância de então de Taubaté, né? Naquele tempo existia um preconceito muito pesado, né? Sobre a atividade de cantor, de jogador de futebol, até de policial. Alguns polícias que também eram mal vistos. Mas o meu pai tinha esse cuidado, né? Porque ele achava que a cantora era mal vista, tinha uma reputação errada. E não era o caso, né? Mas ela não pôde prosseguir. Ela continuou cantando. Assim, em vários eventos musicais aqui na cidade, ela sempre cantou. No casamento de cada um dos irmãos, né? Inclusive no meu, que foi o último que casou, foi eu, ela também já estava um pouquinho de idade, mas ela se dedicou a cantar para nós todos. E casamento de muitos amigos também. Então as festividades, esses eventos musicais, ela sempre comparecia. Mas ela chegou a fazer uma turnê pelo Brasil. Mas meu pai exigiu que a minha mãe a acompanhasse. E ela foi. E ela cantou em vários lugares, no cassino do Hotel Quitandinha, em Petrópolis, famoso, né? Ela cantou com aquele cantor colombiano, Carlos Ramírez, famoso cantor. E era difícil. Só pessoas de muita qualidade que se apresentavam nos cassinos. Ela era muito assediada assim, para prosseguir com a carreira e para cantar nesses lugares todos, né? Mas infelizmente chegou a um ponto que ela teve que desistir. Mas continuou, né? Na atividade cantora, assim, uma forma amadora, né? Sem nada de provento. Mas ela fez muito boa coisa para muita gente, cantando. Só quando alguém chegava em casa, que puxava um assunto, que tinha um assunto, mas assim, de falar sempre sobre isso, não. Ela deve ter ficado triste, né, de ter parado, então ela não... Ela foi chamada o Irapuru do Vale. Um comentário que eu queria também fazer. A que foi segunda colocada quando a Jacira ganhou, no Rádio Tupi, era uma cantora mocinha também, chamada Amilda Stocco. E ela seguiu na carreira, o pai deu incentivo até. Tanto que depois que ela faleceu, ela é nome de uma rua lá em São Paulo, Amilda Stocco, que foi em segundo lugar, a Jacira ganhou. Mas ela não teve o impedimento da família, não teve. Quer dizer, por nós, por mim principalmente, eu adorava ouvir a Jacira cantar e cantava junto também, às vezes, alguma coisa. E nós todos queríamos, né, que ela conseguisse. Ela foi se dedicar depois da carreira de professora. Se casou, né, com o pai da Rosana e daí continua só lecionando, né? Daí para frente ela passa a levar uma vida uma vida normal, onde ela passa a ser professora em Caraguatatuba e posteriormente em Taubaté, onde foi professora de canto, professora de inglês em diversos colégios, entre eles o Colégio Lopes Chaves. É uma lembrança longínqua, muito boa. Ela foi minha professora do 4º ano primário, que seria hoje a 4ª série do ensino fundamental,
no Grupo Escolar Dom Pereira de Barros, e eu me lembro dela como uma grande cantora lírica, porque ela tinha uma voz assim que me impressionava muito, né? Ela era minha professora, uma professora regular, né, da escola, mas ela sempre cantava na escola, cantava nas comemorações os hinos cívicos. Eu aprendi os hinos cívicos através dela, o hino nacional, o hino da independência. Era uma época em que na escola se cantavam, né, os hinos cívicos. E eu aprendi esses hinos cívicos, me lembro da voz dela nos ensinando, né? E eu tinha, assim, um certo fascínio por ela. Eu tinha, na época, cerca de 9, 10 anos, isso foi em 1966, eu me lembro da voz dela cantando, né, nos momentos em que a gente se reunia no pátio da escola, hasteamento da bandeira, comemorações do Dia da Árvore, né, a gente comemorava o Dia da Árvore, ela cantava, e uma vez ela me colocou para cantar uma música em homenagem à árvore. E a voz dela, uma voz potente de soprano, na época acho que ela tinha uns 37, 38 anos, uma voz de um soprano lírico maduro, uma voz potente, uma voz poderosa e uma voz belíssima. E eu tinha um fascínio de vê-la cantando, e ela sempre ia dar as aulas muito, muito arrumada, maquiada, cabelo feito, com joias. Então, eu olhava para aquela figura de professora, assim, que além de ensinar as matérias regulares do 4º ano, ela cantava e nos ensinava a cantar. Então, eu tenho essa memória do aprendizado dos hinos cívicos através da voz dela. Era brava. Eu lembro que o papai ia buscá-la na escola e ele falava para mim: vai, Rô, vai lá chamar sua mãe. E eu, nos primeiros dias do ano, né, eu entrava e não sabia qual era a classe que ela dava aula, né? Então eu ficava quietinha, entrava pelo corredor, escutava os gritos dela, falava: a classe dela é aqui. E antigamente o Dom Pereira, não sei se ainda a Secretaria de Educação continuou, mas era a porta e tinha um visorzinho assim, redondinho. Eu olhava e era ela mesma. Ela era bem enérgica, sempre foi. Eu não tenho, a gente não tem nenhum registro, né? Eu não tenho nenhum registro dela cantando nessa época. Cantava na escola, então não era comum nenhuma gravação, nem de áudio, nem de vídeo. E eu tenho uma única foto dela comigo e me entregando o diploma do 4º ano primário. Ela muito bem arrumada e assim, e eu olhando para ela, acho que essa foto vocês já têm também. Eu olhando para ela, pode ver na foto, eu tinha um olhar de fascínio, né, de uma menina que vê ali a sua professora, uma artista. Ela sempre foi uma artista, até em sala de aula. Jacira casou-se em 1952 com Casimiro Nardi, com quem teve uma filha, Rosana. Mas cantar profissionalmente, nunca mais. Apenas em casamentos, festas escolares ou eventos beneficentes. E foi assim a vida dela até chegou. Aí ela se casou com o nosso cunhado, com o Casimiro Nardi, né? Chamava de Milinho. Aí teve a Rosana e adotou um outro garoto chamado José Luiz, mas que faleceu com pouca idade, com 30 e poucos anos. Então ficou a Rosana sempre ao lado dela, né? Dando apoio para ela. Quando ela ficou daí, infelizmente ela pegou, né, o mal de Parkinson, com o avançado da idade, e a Rosana sempre ao lado dela ali, né? Nós também dávamos apoio, mas a Rosana sempre com ela ali. Até que infelizmente ela foi embora. Ela não fazia diferença. Ela não fazia diferença entre eu e ele. O que eu tinha, ele tinha, né? Queria estudar aqui, estudava, queria estudar para lá, estudava, era do jeito que queria.
Eu queria uma coisa e ele queria outra, a gente sempre foi atendido por ela. Ela nunca fez discriminação entre eu e ele. Não. Inclusive ela salvou a vida dele, porque ela, quando adotou, ele era muito doente. O médico falou para ela, o doutor Nelson na época falou para ela que ele não ia vingar. Ela falou, não, mas mesmo assim eu vou tentar. E vingou, porque ela foi persistente. Em tudo que ela fazia, ela era persistente. A bondade. Ela era muito enérgica, mas ela era uma pessoa assim, muito boa. Muito boa. Que você precisasse dela, ela estava ali. Ela sempre foi muito amiga, né? Muito brava. Sempre foi muito brava comigo, principalmente, eu não sei se porque sou a única filha, ela sempre foi muito enérgica. Muito enérgica. Nossa, bem brava comigo. Inclusive, nessa época do falecimento do meu pai, dele, eu estava morando no Mato Grosso. E eu até não estava aqui junto com ela quando ele faleceu. Mas eu vim em 97, voltei e fiquei com ela até ela partir também. Jacira faleceu aos 72 anos de idade na cidade de Taubaté, em 4 de julho de 2001, no Hospital Santa Isabel. E por ocasião de sua morte, a poetisa e jornalista Lígia Fumagalli Ambrogi escreveu para o jornal Diário de Taubaté. No mês de julho, em uma madrugada silenciosa, Jacira Manara dormiu, um sono profundo, e no sonho que sonhou, foi cantar em outra dimensão. A memória de Taubaté, raquítica e frágil, não atentou para nada, não atinou e não sentiu o seu próprio passado. Essa é a história de Jacira Manara, o rouxinol de Taubaté. Não sei. Estou muito feliz com tudo isso. Minha mãe era uma pessoa que eu acho que Taubaté inteiro gostava dela. Ela foi professora de muitos aqui em Taubaté foram alunos dela. Né? Então eu acho que está sendo muito merecido. Eu agradeço imensamente. Todos nós, a minha outra irmã também ficou muito feliz de saber que, né, dessa intenção de vocês aí. E ela e a família, né, ficou muito contente. Somos poucos agora, né? Mas eu tenho certeza que onde eu esteja, meu pai, minha mãe, meus outros irmãos, todos estão também aplaudindo a ideia. Gostei desse nome, né? Uma voz esquecida, ela não pode ser mais esquecida. Ela tem que ser sempre lembrada.